um laser, um efeito poderoso, né, que vai direto ao ponto naquilo que a pessoa precisa. Por isso que a gente vê esses resultados, né, Débora? Você também tem visto isso, né? Realmente, doutora Yamazita, nós temos a possibilidade de estar colocando para muitas pessoas. Eu pego a sua opinião em algumas coisas, o senhor pode me ajudar com relação ao meu pai, na Que bom. depressão, algumas situações que já aconteceram com ele, alguns clientes meus, e também eu pude te ajudar com alguns clientes com Covid, né? Nós tivemos bastante experiência com relação a isso. O pessoal lá de Foz do Iguaçu, aí da sua região, lembra aquela pessoa, a Ângela, o Rudney, eles ficaram com Covid, estavam entubados, e nós dois conseguimos, com o Limbiquiar, tirar eles da situação que estavam, de acordo com o que os médicos falavam. Sim, é verdade. Eu tive dois amigos também da infância, né, da época do colégio, que eles estavam internados. Um deles, na mesma época, os dois foram. Um deles eu fiquei sabendo logo que ele foi internado, né, e iniciamos o tratamento assim que ele adentrou a UTI, com mais de 75% do pulmão acometido. E no dia seguinte o médico falou, ele teve uma melhora espetacular. E o outro colega, que é um promotor de justiça, ele estava 4 dias já internado, piorando cada vez mais, né? Daí que eu soube dele, daí eu programei o tratamento dele também, e até sem a pessoa saber, né? Muitas vezes. E no dia seguinte, que iniciamos o tratamento para ele, ele gravou um vídeo, ele mal conseguia falar antes, daí no dia seguinte ele já gravou um vídeo, mandando um abraço, agradecendo a todos, né? Então foi um resultado bem impressionante esses dois amigos aí. Foi um prazer poder ajudar eles, né, à distância, que às vezes a gente não consegue. Muitas pessoas pedem para a gente ver algum paciente internado no hospital, mas como é que a gente vai fazer? Dentro do hospital tem suas regras, seus protocolos, né? Tem que ser do corpo clínico para poder atuar. Então é um recurso que dá para utilizar nesses momentos que a gente vive, né? Mesmo à distância. Pessoa lá no Japão, a gente pode estar ajudando, sim. E você, pessoalmente, doutora Yamazita, lembra que eu te coloquei energia, disposição para você pedalar, fazer sua pilates, né, que você está fazendo? Você percebeu a diferença? Percebi, sim. É O verdade. sono também? No dia seguinte já você programou para mim numa noite, né? No dia seguinte já eu dormi muito bem aquela noite, acordei bem disposto, né? Eu até acordei lembrando dos sonhos, assim, uns sonhos diferentes. Pensei, o que que aconteceu hoje? Por que que eu acordei nesse estado de espírito, né? Daí eu lembrei, a Débora programou ontem o tratamento, já senti a diferença. Então É, é muito muito, muito interessante poderoso isso, mesmo. né? É, Como que nós respondemos tão rápido a esse tratamento que nós não tomamos nada, não fazemos exames, mas temos o resultado fantástico. E temos é verdade. comentários aqui, Temos sim, Jane. participação. Temos a Rosemir Pinheiro, está dizendo incrível esse arco límbico para a nossa saúde mental e física. Excelente essa live do doutor. Temos muito ainda que aprender sobre essa energia quântica. Gratidão, então, Jane, por trazer o doutor aqui. Muito obrigada, Rosemir. Também está fazendo um trabalho maravilhoso. A Maria Luzi também está dizendo, a doutora Yamazita tem alguma esperança para a doença de Alzheimer? Eu acredito que sim, né? Então, eu quero dizer que tem um livro chamado O Fim do Alzheimer, que foi escrito por um neurocientista, um médico especialista em neurologia, especialista em Alzheimer, que ele desenvolveu o primeiro e único protocolo até hoje que conseguiu prevenir o Alzheimer e reverter o declínio cognitivo. Declínio cognitivo é que a pessoa começa a ter uma perda de memória, vai afundando cada vez mais a sua cognição, seus pensamentos, sua capacidade intelectiva, né?
Então ele conseguiu fazer isso classificando o Alzheimer em 3 tipos. O tipo inflamatório, quando existe uma inflamação crônica de baixo grau degenerando o cérebro. O tipo tóxico, que existem toxinas, metais tóxicos, agrotóxicos, toxinas mesmo de bactérias, né, endotoxinas. E existe também o terceiro tipo, que é de deficiências nutricionais. Então, quando a pessoa tem deficiências de vitaminas, vitamina C, D, A, E, complexo B, ou de fatores tróficos celulares, BDNF, que é um fator de estímulo de crescimento neuronal. Quando a gente tem mais fatores tóxicos do que fatores tróficos, então o cérebro vai atrofiando. Então a gente tem que desintoxicar e melhorar os fatores tróficos, que são os fatores que levam à regeneração dos neurônios. Antes se achava que os neurônios não eram capazes de se regenerar, mas hoje a medicina regenerativa mostra, né, pelas células-tronco, os fatores de crescimento, que pode ocorrer uma regeneração, inclusive do miocárdio, o coração que sofreu infarto, né, ocorre uma degeneração do coração, a pessoa passa a ter insuficiência cardíaca, ou do Alzheimer, que é uma demência. Todas as demências ocorre uma neurodegeneração. Então a gente tem que identificar essas toxinas, tratar e favorecer as células-tronco para regenerarem. E isso também pode ser auxiliado pela medicina energética, porque às vezes a pessoa toma os suplementos, ômega 3, vitamina D, isso, aquilo, mas a energia da pessoa está bloqueada. Então o suplemento vai para todas as partes do corpo, mas não vai justamente para aquela região onde é necessário, porque existe um bloqueio energético, né? Então isso pode ser avaliado pelo BIDORT, que é uma técnica criada pelo cientista japonês Omura. Então, pelo BIDORT, às vezes percebe-se que a energia não está circulando em algum lugar do corpo, né? E justamente para aquele local, o suplemento ele não se desloca para lá. Então, o Limbic Arc, né, essas tecnologias quânticas, ajudam a romper esses bloqueios energéticos. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um bloqueio no ombro, no coração, né, relacionado às emoções, uma raiva, um ressentimento, um trauma que ela não consegue perdoar. Isso gera um bloqueio energético que pode acabar causando um câncer, um infarto, um AVC. Né? Então é muito importante a gente limpar as nossas energias, nossa história emocional que fica registrada nas energias. O passado a gente não muda, né? Mas a gente pode mudar como isso ficou vincado em nós. A nossa consciência, a nossa mente, nossas emoções podem ficar paradas no tempo em relação a um trauma, por exemplo, um trauma emocional, e aquela energia fica parada, não circula, não evolui, a nossa mente em relação àquele tema gera um complexo psicológico, que tudo que se refere àquele tema, a gente tem uma visão distorcida, uma reação emocional desequilibrada, e é importante, né, as terapias holísticas, né, Jane, para a gente conseguir desbloquear pela barra de Axis, pelo Limbic Arc, pelos suplementos, pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso autoenfrentamento, a gente conseguir olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, aceitar aquilo e transformar aquela dor em sabedoria. Então, todas as experiências podem ajudar a gente a evoluir. Então, quando a vida nos dá um limão, a gente pode transformar numa limonada e evoluir mais ainda. Então, é muito importante a gente não ficar só no foco nos problemas, mas a visão na solucionática, nas soluções. Então, eu quero até aproveitar para falar aqui da psicologia positiva, né? Então, este livro aqui é escrito pelo Martin Seligman, quando ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, ele conta em seu livro de psicologia positiva. Então, a psicologia, depois de um século de
tentando tratar somente os traumas, as emoções, os rancores, a gente reconhece que não conseguimos bons resultados e, inclusive, deixamos até os psicólogos doentes. Então, hoje surge a psicologia positiva, porque não basta a gente só falar da doença, a gente tem que falar da saúde, das coisas positivas, né? Então, e a medicina hoje também, faço parte do grupo que a gente trabalha com a medicina positiva, biologia positiva. Não adianta ficar só falando da doença. Quanto mais se fala da doença, mais doença se gera. A gente precisa falar de saúde, do equilíbrio, da espiritualidade, da energia positiva, para transformar, para a gente sair do estado consciencial da doença para um estado consciencial elevado, de compreensão, de espiritualidade, de expansão da consciência, de intercompreensão, de compreender as outras pessoas, de compreender a si mesmo, abraçar a sua história de vida, dessa vida, das vidas passadas, e sairmos do rancor, das amarguras, do sofrimento, para uma energia de positividade, de assistência, de ajuda aos outros, de humanismo. Então, isso, a Jane falou que nós vivemos um mundo, num período de mudança, né? Então, a gente precisa desse despertar, dessa transformação da humanidade. Ou a gente transforma, ou nós vamos acabar com o planeta. Muito bom, doutor. É muito interessante. Você me deixou até emocionada aqui, porque é esse trabalho que eu venho fazendo, né? Eu sou, há mais de 40 anos, eu sou psicóloga que atendo os meus pacientes, mas só a psicologia, para mim, ela era um pouco... eu falo que era até demodê, sabe? Porque tudo é em função por causa da sexualidade, por causa dos traumas. E aí, o que eu faço com isto? Né? Depois eu venho estudando a naturopatia, que me abre um leque muito grande, aonde eu venho entender um pouco da medicina energética, um pouco da acupuntura, florais de Bach, a cromo, enfim. Me abre muito este leque e eu trago para os meus pacientes. Então, eu falo que quando eu atendo os meus pacientes, eu não atendo com a psicologia pura. Eu falo que eu não sou psicóloga pura, não sou psicóloga raiz. Eu sou mais que psicóloga, porque eu acesso as ferramentas que eu tenho, a desprogramação neurobiológica que vai trabalhar as crenças limitantes. Então, eu me considero uma profissional. Desculpa aí eu estar falando um pouquinho de mim, mas eu preciso falar, né? Porque poucos têm esta visão da psicologia com a medicina energética, com a acupuntura, porque se eu uso muito a auriculoacupuntura. Então, se eu estou com a minha energia bloqueada nos meus meridianos, consequentemente, eu também não vou ter a resposta que eu preciso na psicologia de cuidar das minhas raivas, dos meus medos. Então, a partir do momento que eu tomo essa consciência, que o que está me gerando esta raiva, o que está gerando esse medo, essa angústia, essa depressão ou ansiedade, enfim, todos os outros sintomas, eu consigo, sim, acessar a saúde, trabalho a mente e aí eu consigo ter um resultado fantástico.